Eu já perdi as contas de quantas conversas que a gente teve nos corredores, no café, numa sala virtual ou pessoalmente mesmo, que eu aprendi horrores em tudo, sobre tudo, como evoluir como ser humano. Então, nada mais justo do que trazer essa moça, essa mulher incrível aqui pra gente conversar. Mas antes, eu queria pedir para você se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo, compartilhar com todo mundo que você conhecer, que possa ser relevante esse conteúdo, o conteúdo de hoje, o conteúdo dos outros vídeos e dos outros episódios, porque vai ajudar muito a gente continuar com esse projeto. Não esqueça de compartilhar e também não esqueça de dar seu feedback, comentar aqui e interagir com a gente em todas as redes, certo? Eu sou o Kenji. Eu sou a Fernanda. E esse é o Sua Carreira Podcast. Vai ser um prazer ter você comigo em mais um episódio. Fê, antes de começar nosso papo aqui, nada mais justo do que um episódio de diversidade e inclusão. Eu vou usar uma boa prática, que foi até um puxão de orelha que eu tomei aqui nos bastidores, que eu acho que é importante a gente começar, que é me autodescrevendo. Então, eu sou um rapaz branco, olhos um pouquinho puxados, né? Metade da. Só 50%. Cabelos pretos, tô de camisa preta, tô na frente de um microfone amarelo e preto, numa sala com uma luz de fundo azul e sentado numa cadeira gamer, que eu não recomendo ter uma cadeira gamer, porque ela não é tão legal. Mas enfim, Fê, eu trouxe você aqui porque a gente vai ter uma aula hoje. Como eu comentei aqui no início, foi incrível todos os papos que eu tive com você e sempre é um baita aprendizado. É tão lindo e tão rico ver você tão engajado assim, você compartilhando todo o seu conhecimento, toda a sua sabedoria. Eu acho que é demais, demais. E falar com... a gente tá gravando logo após um caso super triste no futebol, então que vai ficar super datado se a gente falar, mas é o caso do Vini Júnior que foi, né, é lamentável o que está acontecendo com ele no campo e todo nas redes e quanto que estão apoiando uma situação tão triste dessa. Então eu acho que no mês das mulheres, né, que a gente expande, né, não só um dia, mas o mês das mulheres e também com um tema tão latente que nunca deve ser esquecido e nunca deveria, na verdade. Eu trouxe você para conversar um pouquinho sobre o que é e como se evoluir na questão de diversidade e inclusão. Obrigada, Ken. Muito obrigada pela oportunidade, obrigada pelo convite. É um prazer também estar aqui conversando com você, mais uma oportunidade de troca. Também vou me autodescrever, né? Então, eu sou uma mulher preta, cabelos crespos, uso cabelo armado, né? No formato de Black Power. Estou usando uma blusa acinzentada. Estou num quarto claro, com uma parede de fundo claro também. E estou aqui para a gente conversar pós isso que aconteceu aí no futebol. Mas é o que você falou, é um tema que a gente tem que sempre estar trazendo, porque às vezes a gente acha que a gente está evoluindo, né? A gente conversa tanto, a gente fala, nossa, estamos em 2023, mas é um tema que não pode, a gente não pode deixar de cair no esquecimento, né? Porque senão sempre está acontecendo coisas e só que a gente está mais ligado agora, né? Então a sociedade já também ela tem cobrado muito, né? Não só nos ambientes que a gente de lazer, né? Na partida de futebol é um momento de lazer, mas também dentro das empresas, né? A gente tem que ficar atento, vigilante e cobrando sempre. É uma pena que, na maioria dos casos, precisa ocorrer alguma coisa muito grave para o tema voltar a ser discutido, né? Eu acho que as coisas estão evoluindo, mas eu acho que está muito aquém ainda do que deveria, né? A gente vê muito caso, muito sério ainda presente no dia a dia, no mundo corporativo e nossa vida pessoal, né? Sim. Historicamente, a gente tem. Quando a gente pega quanto tempo nós tivemos de. Falando agora do recorte racial, né? Quanto tempo nós tivemos de escravidão versus quanto tempo nós temos de libertação, é um período recente na história da humanidade, né? Então, alguns eventos tristes acontecem que acaba dando uma acelerada, né? A morte do George Floyd também foi um evento que acabou acelerando essas discussões a respeito do racismo, das questões raciais. Mas o ideal é que a gente tenha esse tipo de conversa para que não precise algo, igual você falou, algo trágico, alguém morrer, alguém passar por uma situação de humilhação, para que a gente traga esse tema para a mesa, né? Sim, e falando, eu queria
te fazer algumas perguntas, assim, já entrando no tema. Primeiro, para deixar claro para todo mundo que está escutando aqui, quais grupos que se incluem nessa questão de diversidade e inclusão? Quais grupos que estão contidos dentro disso? As empresas, assim, o que é de padrão, né, que as empresas geralmente elas trabalham, são os grupos de gênero, da comunidade LGBTQIA+, que são várias siglas, né, racial. Algumas empresas também trabalham dos grupos geracionais, né, que são profissionais com diferentes idades dentro das companhias, PCDs, pessoas com deficiência, e tem algumas empresas que trabalham alguns grupos específicos, né, refugiados, pessoas que trabalham com grupos voltados só para indígenas, mães, eu até já vi pessoas que trabalham com grupos assim de mães. Mas a ideia do grupo de afinidade ou grupo de diversidade é promover essas trocas, ajudar na sensibilização desses temas, fazer valer os programas de diversidade dentro das empresas, engajar as pessoas, cobrar a alta direção, os executivos, para que os resultados eles apareçam mesmo no dia a dia, né? Porque às vezes a gente fala, tá meio que na moda, né? Falar sobre diversidade, né? Caiu na boca do povo e as empresas também acabam surfando essa onda, né? Mas o que acontece? Algumas empresas fazem por moda. Vou fazer por moda, né? E outras empresas. Só que o problema de você fazer por moda é que você vê que esses programas não se sustentam, né? Os programas de diversidade e inclusão, né, que é muito mais do que você só aumentar o seu número de colaboradores dentro daquele grupo de afinidade, né? Então, as empresas elas precisam fazer muito mais. Acho que até antes de você trazer as pessoas desses grupos de afinidade para trabalhar dentro das companhias, você tem que montar uma estrutura para receber essas pessoas, né? Então, precisa ter um RH que ele vai conduzir um processo seletivo direcionado para esse grupo de afinidade, não é um processo seletivo igual, padronizado, o que geralmente as áreas de recrutamento e seleção faz. Eu sempre dou um exemplo, né? Às vezes as empresas elas pedem sempre, dependendo dos cargos, na verdade, inglês fluente. No Brasil, a gente tem 5% da população que fala inglês. E aí eu te pergunto, qual a cor dessas pessoas que são fluentes? A grande maioria, né? Então não adianta também você fazer um processo seletivo, quero encher aqui a minha empresa de pessoas pretas, inglês fluente. Talvez é um soft skill que não é para você colocar nesse primeiro momento. Né? Então, por isso que eu falo que o processo de recrutamento e seleção também ele precisa ser adaptado para esse olhar de diversidade. Depois que a pessoa entra, ela precisa também de uma rede de apoio, né? Ela precisa entender para quais espaços ela pode crescer dentro daquela empresa. Não adianta também ela entrar numa posição mais júnior e ela entender que só tem essa posição para ela, né? Não tem mais nenhuma outra que sirva para ela. Então, precisa ter um plano de ascensão de carreira, né? É importante que tenha esse olhar. Essa pessoa vai entrar aqui na nossa empresa. O que a gente vai fazer com essa pessoa? Então, além do plano de carreira, ela precisa ter também um jurídico preparado, porque alguns questionamentos podem surgir. Eu não sei se você se recorda que teve um caso de uma empresa que eles criaram um processo de trainee para pessoas negras e foi muito criticado, né? Das pessoas trazendo temas como o racismo reverso, coisas que não existem. Então, o jurídico ele precisa estar bem munido para rebater, para responder a esse tipo de crítica, né? Então, você percebe, existe todo um ecossistema que precisa estar presente para uma empresa começar os programas de diversidade e inclusão. Né? Então, é muito mais do que só aumentar a quantidade de pessoas desse grupo dentro do seu headcount. Precisa mesmo ter uma estrutura bem preparada
para receber essas pessoas, e para que tenha um plano de desenvolvimento dessas pessoas, né? Porque a ideia é colocar essas pessoas para dentro, manter essas pessoas dentro e principalmente fazer essas pessoas ascenderem em suas carreiras. E quando você fala isso da empresa estar preparada, a gente não fala em privilégio, né? A gente está falando de a empresa estar preparada para entender que tratar todos de maneira tratar com igualdade, né? Não tratar de maneira igual, mas tratar com igualdade, né? Então, a gente não está falando de privilégios aqui, né? A gente está falando de realmente as pessoas entenderem e saberem lidar com a diversidade, né? Em si. Eu sempre falo, Ken, que nós já não somos iguais, né? Nós estamos no mesmo universo, mas a gente não passa pelas mesmas coisas, né? Então, a vivência de uma pessoa, de uma mulher negra, vou falar aqui da mulher negra. A mulher negra, ela está na base da pirâmide social. Então, a mulher negra, ela ganha menos que o homem branco, menos que a mulher branca, menos que o homem negro. Então, ela está na base. Então, a gente não pode... a gente tem que entender que nós precisamos corrigir algumas coisas, que são coisas estruturais, que são coisas históricas, antes que essa pessoa consiga concorrer de igual para igual. É o jogo do privilégio que às vezes a gente fala. Nós não estamos saindo da mesma posição para concorrer a uma oportunidade no mercado de trabalho, né? Então, às vezes, a pessoa que chega lá com seus 20 e poucos anos, já tem o inglês como uma segunda língua, só estudou a maior parte do seu tempo, é a primeira oportunidade de trabalho, às vezes ela vai concorrer com uma pessoa negra que não conseguiu terminar os estudos, né? Teve que muito cedo assumir a posição de provedor dentro de casa, e aí ou estudava ou trabalhava, então deu preferência para trabalhar. Então essa pessoa não teve tempo, não conseguiu concluir os estudos, ou então não tem uma segunda língua. Então essa pessoa ela já parte de um lugar desprivilegiado, né? Ela já está atrasada quando ela olha para essa sociedade ou para essa pessoa que já tem 20 anos, já tem uma segunda língua, né? Então, não estamos falando, na verdade, não estamos falando de facilitar o processo da pessoa negra, por exemplo, ou da mulher, ou da pessoa com deficiência, mas dar condições para que ela esteja competindo do mesmo lugar do que as outras pessoas, entende? E eu queria que você compartilhasse um pouquinho. A gente trabalhou por muito tempo junto, né, na mesma empresa. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho de iniciativas que servem para atacar, né, essas ações, atacar no bom sentido, né, que cuidam dessa parte de diversidade e inclusão. Que eu acho que as empresas, elas primeiro têm que fazer um censo. A gente fez isso na empresa que a gente trabalhou juntos, porque a gente precisa entender qual que é a fotografia daquela empresa, né? E quando eu falo fotografia, o ideal é que a empresa reflita a fotografia da população brasileira, né? Então, eu até trouxe alguns dados. Aqui no Brasil, nós temos, da fonte do IBGE, 56% da população se autodeclara como negra, nós temos 51% da nossa população de mulheres. Então, assim, ó, pensando nessas duas, é maioria, né? Então, quando a gente olha dentro das nossas organizações, a gente tem que enxergar um equilíbrio em todas as áreas, né? Em todos os cargos, porque a gente está falando que metade da população é negra e é mulher, né? Quando a gente faz o censo, né, para medir como que está essa população dentro da empresa, e a gente percebe que o retrato da empresa não está mostrando parte dessa realidade de população brasileira, nós temos então aqui, não diria um problema, mas assim, algo precisa nos incomodar. Eu sempre falo, esse é o tipo de tema que precisa nos incomodar,
sabe? Quando a gente olha uma foto de alta gerência, que a gente só vê pessoas, homens, brancos, compondo aquela foto, isso precisa nos incomodar, precisa gerar um incômodo, porque só é a partir do incômodo que a gente vai ter, vai gerar as mudanças, né? A gente primeiro vai refletir, putz, por que eu fiquei incomodado? Fiquei incomodado porque essa foto não representa a sociedade brasileira, né? Então, é muito interessante, é muito importante fazer o censo para você saber como que está a população dentro da sua empresa e para você começar a ter alguns insights, né? Depois do censo, você criar os grupos de afinidade dentro das organizações é muito bom, porque esses grupos eles vão promover essas trocas, eles que vão pensar nas iniciativas que podem ser feitas, eles que vão engajar outras pessoas, eles que vão trazer conteúdos de letramento, né? É importante que a gente letre as pessoas nesses temas, que a gente sensibilize as pessoas nesses temas de diversidade. E é legal quando você participa de mais de um tema de diversidade, né? Para que você tenha repertório para falar, para conversar, para engajar outras pessoas. Além dos grupos de afinidade e do censo, é importante também os programas de aceleração de carreira, né? Então, eu acho que é importante você ter um mentor, ter uma pessoa dentro da empresa que vai olhar para as pessoas que ela tem na equipe, identificar oportunidades, identificar pessoas com potenciais, pessoas desses grupos de diversidade, né? E trabalhar planos de carreira para essas pessoas, né? Ser muito próximo dessas pessoas, ver o que elas almejam, qual que é o desejo delas, quais valores delas que compactuam com os valores da empresa e criar um plano mesmo na prática para essas pessoas. Olha, vou te dar esses e esses desafios e você me entregando, você vai ter oportunidade dessas posições, né? Fazer um trabalho bem próximo. E para tudo isso ter sentido, para tudo isso dar certo, os donos da caneta que eu falo, as pessoas que têm o poder de decisão, eles precisam muito comprar essa ideia, né? Porque não adianta ser um desejo das camadas mais baixas e chegar lá na frente e falar, olha, eu tenho uma pessoa que ela é boa para essa posição. A pessoa que aprovar essa vaga, ela tem que entender, olha, essa pessoa existe um recorte racial, um recorte social dentro dessa oportunidade. A gente vamos dar essa oportunidade para a pessoa. Então tem que ter essas pessoas da alta gerência, que são as pessoas que têm essa tomada de decisão, apoiando, né, essas iniciativas, esses projetos, porque também, senão, nada disso que eu falei antes consegue se concretizar. Vira de Então, é muito fachada, né? importante. Exatamente, vira fachada, ah, vira bonito, né? Porque tá todo mundo fazendo, eu vou fazer. Não, a gente precisa engajar e letrar os nossos líderes, nossos gerentes, os diretores, os VPs, a presidência, todo mundo tem que falar a mesma língua, né? Tem que estar todo mundo direcionado para o mesmo objetivo. Tem que querer transformar, né? Tem que Tem querer que querer transformar. transformar. Exatamente. E mais, né, Ken? Se as empresas elas não querem fazer isso para transformar mesmo, né, uma boa ação social, que elas façam pelo lucro, porque existem já diversos estudos que mostram que as empresas mais engajadas, as empresas que investem em diversidade, elas lucram mais, né? Então, assim, não tem como sair perdendo, né? Você, seja por fazer um bem, transformar a sociedade, o mundo onde a gente está inserido, ou seja, para você ganhar dinheiro, para você lucrar mais, né? Que as empresas elas olham para isso, olham para os números, né? Então, quando você tem um produto, um serviço que conversa com o tema diversidade, você consegue ofertar ele para um leque maior de consumidores, né?
E hoje também o consumidor ele olha mais para isso, né? O consumidor ele olha para as marcas que têm algum tipo de responsabilidade, tanto ambiental quanto social. Né? O consumidor ele está mais engajado nesse sentido. E é uma forma de você, das empresas lucrarem mais, né? Então, investir em diversidade sempre vai ser um bom negócio, seja para reter os talentos na sua empresa, e aí você também acaba diminuindo com gastos de turnover, né? Gastos operacionais, de contratação, você mantém essas pessoas dentro da organização, às vezes sai muito mais barato do que você contratar pessoas fora, você desenvolve os talentos dentro, né? Então, o quesito economia é bem interessante também para as empresas investirem em diversidade e inclusão. Eu ia comentar isso. Há um tempo atrás, a gente fez um estudo em cima disso, né, em questão de turnover, né, em questão de evasão mesmo, né, de pessoas saindo da companhia, e o número de homens era muito mais alto do que de mulheres saindo da companhia. As mulheres tendem a ficar mais tempo na companhia, né? E eu acho que é um estudo interessante, né? Eu acho que ele serve como um estímulo muito grande, né? Assim, vamos contratar mais mulheres porque isso gera mais negócio, isso gera realmente o conhecimento fica aqui dentro, né? Elas são mais confiáveis no sentido de consistência mesmo, né? De trabalho, que vai ficar mais tempo. Mas ao mesmo tempo você fala assim, será que isso? E eu acho que aí eu queria até a sua opinião. Será que isso também não é por causa de tudo que acontece com relação ao preconceito também, que as mulheres elas têm mais medo de perder o emprego, ou de que ser descartada às vezes pelo risco dela ser mãe, sabe? Dela querer ser mãe, né? Sim, sim. Acho que tudo isso acaba entrando no pacote, né? Dependendo do segmento da empresa, tem empresas que os lugares são majoritariamente masculinos, né? Então acaba tendo também essa questão. E tem um dado que fala que a gente, na verdade, por ser a área de tecnologia já passa por isso, né? Uma falta de pessoas no mercado, né? Então vai ter uma hora que você vai ter um problema de você não ter mais profissional, porque como às vezes a oferta é muito grande, os profissionais acabam migrando muito de uma empresa para outra, né? E aí como que você é, fortalece ou mantém essas pessoas dentro das companhias, né? Você vai ter que olhar para o seu colaborador que já está lá dentro, que já está adaptado à cultura, já entende do negócio, e talvez você vai ter que propor para ele alternativas na carreira, né? Então, é uma grande oportunidade de olhar para esse viés da diversidade e você tentar ascender as carreiras dessas pessoas que talvez nem trabalhem com determinada área, porque às vezes a gente não. É uma questão que o racismo ele traz, sabe? Agora falando do racismo. Às vezes a gente acha que nem todos os lugares são pra gente, sabe? Quem isso falando como mulher negra, né? Por isso que uma das importâncias de você ter representatividade é porque a gente chega nos lugares, a gente procura os nossos semelhantes, né? E o fato da gente achar os nossos semelhantes, ele dá uma sensação de segurança. Então, quando eu olho uma mulher preta numa posição de poder dentro de uma companhia, eu olho e falo, eu posso chegar, entendeu? Eu olho como aquele cargo e eu enxergo uma possibilidade de ocupar também aquele mesmo espaço um dia, né? Com dedicação, com profissionalismo, né? Eu olho e vejo que eu posso ser capaz. E quando você tem o contrário disso, né? Você olha um cenário de board totalmente masculino, branco, você até chega na empresa, mas você fala, ai, será que aquilo é para mim? Intimida, né? Né? Então, exatamente, pode ser que você não sinta que aquele lugar é para você. E eu acho que muitas mulheres também, agora falando de uma questão de gênero, elas podem olhar
e pensar que cargos mais altos talvez não sirvam para elas, entendeu? Mas justamente por conta da forma que a nossa sociedade ela é estruturada, né? A gente tem muito pouco tempo de libertação de escravidão. A gente tem muito pouco tempo de, se a gente pegar na história, quando as mulheres puderam votar, por exemplo, são coisas super recentes, né? Acho que faz pouco tempo que a homossexualidade saiu da lista de doenças da Organização Mundial de Saúde. Então, se E de você casar para também, né? pensar, E casar também, né? É oi? um direito E recente, né? casar, exatamente, são direitos muito novos, direitos adquiridos muito recentemente, né? Então, a gente às vezes olha para esses passos que por muitos anos, muito tempo na história, nos foram negados e a gente olha, será? Será que eu posso? Sempre tem alguém que abre um caminho, né? Sempre tem alguém que é pioneiro que vai lá e você fala: "Ah, chegou, então eu posso". Então, por isso a importância da gente colocar essas pessoas diversas nesses espaços, né? Porque aí mais pessoas vão olhar e vão falar: "Poxa, ó, essa empresa, a questão de cor de pele não é uma questão para essa empresa. Eu posso, vou participar desse processo seletivo, estou entrando como júnior, mas eu posso almejar um cargo de gerência, de diretoria, né? Por isso a importância aí da gente dar esses espaços, né? E que você perguntar, será que essas mulheres, elas também acredito que elas acabam ficando por uma questão de medo do mercado de trabalho, né? Como que o mercado de trabalho vai se comportar, e também pode ser por uma falta de enxergar outras oportunidades, né? Porque a normativa, por enquanto, ela é masculina e branca, né? Tanto que às vezes eu brinco assim no meio das minhas amigas, comecei um emprego novo, né? Tô me sentindo meia, sei lá, ansiosa, será que eu sou capaz? Aí tem uma amiga que até brinca, ela fala, é só você se comportar como um homem branco. Chega e finge que você é um homem branco, né? O ideal é que, com o passar do tempo, que a gente mude, né? Essa narrativa. A gente fala isso com um tom de brincadeira, mas porque é igual você falou, a gente ainda está transformando esse cenário, né? Mas eu espero que um dia eu possa chegar nos lugares e me comportar como uma mulher preta e sabendo que eu sou capaz e que ninguém vai colocar a minha cor como, será? Sabe? Como questionamento do lugar que eu ocupo. Em todas as questões, né? Por exemplo, assim, uma pessoa de idade não ser contestada se raciocina bem ou não, se é lento ou não que os outros, né? Poxa, é difícil, né? E cada vez a gente vê, assim, eu falando aqui como TI também, a gente vê poucos, né? A gente vê poucos ainda, pessoas de mais de 50, mais de 60, eles são tratados realmente como, por que você não aposentou ainda? Exatamente. E muito pelo contrário, né? Vou até compartilhar um caso, Fê. Assim, quando eu tinha 28 anos, eu liderei um rapaz que tinha 38. Ele era meu estagiário. Eu tinha 28, ele tinha 38. Sabe? E ele chegou cheio de defesas, assim, sabe? Né? Todo travado, falando assim, cara, eu tô atrasado, eu não sou bom pra isso, eu não vou raciocinar igual aquele menino, porque ele coincidentemente entrou com um menino também estagiário com metade da idade dele. Tinha ele de 38 e o menino de 19. E a conversa foi justamente assim, foi assim, cara, tem temas ou assuntos que você vai ter mais familiaridade ou não. Mas isso não está só atribuído a quem é jovem. Quem tem mais experiência, mais quilômetros rodados, ele pode usar a experiência a seu favor, a tranquilidade a seu favor, a vivência a seu favor e todo o seu trabalho que já foi realizado na vida, dando certo ou dando errado. Com certeza. O jovem, às vezes, lógico, ele vai ter muito mais. Ele nasce já com o celular na mão, hoje em dia, ele já interage com tudo que é touchscreen. Ele vai ter mais facilidade para pegar o que é mais tecnológico, mas a sabedoria e a paciência para encarar as coisas, para tomar a melhor decisão, para pensar antes de fazer.
sabe? Isso, pô, quem tem mais idade tem sabedoria de sobra, tem vivência de sobra para conseguir lidar com isso. E é incrível conviver com pessoas que têm mais idade, porque é muito ensinamento, é muita bagagem para compartilhar com a gente. É todo dia uma aula também, né? Todo dia um ensinamento. E muita competência, né? Exatamente. Sim, e é um ensinamento, Keiji, que não está em curso, não está em É, apostila, é a vivência da vida, sim. né? Que é muito rica e que você só aprende com essa troca. É, Então, por isso a importância desses ambientes diversos. e eu queria também te perguntar, para a gente ir para a nossa reta final aqui, eu queria que você compartilhasse algumas dicas breves assim de como que a gente pode ser mais inclusivo, que atitudes que a gente pode tomar no nosso dia a dia, no trabalho, em qualquer lugar que a gente estiver. Que a gente tem que falar sobre esse assunto. Isso que a gente está fazendo, né? Isso é uma forma de ser mais inclusivo. Às vezes eu acredito que as pessoas elas têm um pouco de tabu de falar em alguns temas, né? E aí eu acredito que o não falar faz um tema virar tabu, né? Então a gente precisa ter consciência. Nós estamos inseridos em uma sociedade que ela é racista, ela é machista. Isso é fato. Eu acho que isso não pode cair em discussão, sabe? A gente não pode usar, ai, mas eu tenho amigos negros, eu contrato. Tudo bem, sabe? Essa questão do racismo não é algo individual, né? Então você pode, na sua individualidade, não ser racista, e é ótimo que você não seja. Mas quando a gente fala de sociedade, de coletivo, a gente percebe que é uma estrutura que foi moldada para a ascensão do branco e exclusão do negro, a ascensão do homem, exclusão da mulher, por exemplo. E as outras diversidades, ainda mais que são números menores, né? Então, a gente tem que encarar o fato de que somos uma sociedade com esses problemas, né? Então, acho que esse é o primeiro passo, porque o que a gente não identifica, o que a gente não fala, a gente não tem essa oportunidade de discutir e refletir sobre o assunto. E uma coisa que eu sempre falo do racismo, né, especificamente, o racismo é um problema da pessoa branca. Então, o branco ele tem que cobrar pessoas pretas nos espaços que ele frequenta, né? Precisa te incomodar estar num lugar onde só tem branco, sendo que esse dado que eu trouxe, que metade da população do Brasil é negra, né? O homem, ele tem, falando agora do gênero, o homem ele tem que olhar e falar assim, não, por que que nessa diretoria aqui só tem homem, não tem mulher? Isso precisa nos incomodar, né? Só o incômodo que vai transformar. Então, a gente precisa falar sobre esses temas, a gente tem que ter pessoas assim engajadas nesse tema. A gente tem que falar nesses temas com as crianças, com as gerações mais novas, porque elas estão vindo aí e eu até acredito, viu, Keiji, que essa geração mais nova é mais engajada nesses temas, que já não deixa passar tudo assim tão fácil, né? Já questionam mais esses lugares. Ah, por que que não tem? Já são mais questionadores, né? E a gente tem que cobrar dos lugares que nós estamos, né? Falando muito mais do lado corporativo aqui, a gente tem que cobrar essas ações, né? Precisa ter um censo para saber como que está a população das empresas. Temos que fazer, às vezes, algumas vagas afirmativas, eu acho que é muito importante, desde que a empresa esteja preparada para fazer aquele processo seletivo que eu comentei, um processo seletivo direcionado, né? Que a equipe de RH esteja preparada para as etapas, para os benefícios que eles vão propor, também com esse olhar com esse recorte de diversidade. E cada vez mais falar do assunto, sabe? De forma muito geral, é isso. Não deixar cair no esquecimento no começo
do episódio a gente falou sobre isso, né? Que a gente não precise que coisas trágicas como a morte do George Floyd ou o episódio que aconteceu com o Vini do futebol precise acontecer para a gente trazer esses assuntos para a pauta, né? A gente precisa sempre deixar esse assunto no foco para que ele não caia no esquecimento. Que aula, hein? Caramba, que aula, assim, foi demais. Fê, assim, você sempre arrebenta, assim, você sempre arrasa muito, assim, então, Obrigada. eu te agradeço muito por esse tempo, por compartilhar tudo que você conhece, toda vez que eu falei, assim, esse episódio só comprova que toda vez que eu converso com você, eu aprendo cada vez mais. Você foi a pessoa que eu sempre guardo a frase que você falou, que você usou hoje também, falou assim, você tá incomodando é porque tá dando certo. Então, eu trago isso pra minha vida mesmo, assim, sabe? Se alguma coisa me incomoda é porque é um motivo talvez para eu estudar um pouco mais, para eu refletir um pouco mais. E eu até combino com uma outra frase que eu escutei uma vez, que é falar assim, cara, história não se contesta, história se escuta, né? Então, e eu combino essas duas aí para cada vez aprender mais, evoluir mais, porque eu nasci no privilégio de não ter tantos problemas, de tantos medos, de ter tantas dificuldades. Então, quando a pessoa fala que sofre, que tá difícil, que tá com problemas, eu escuto e eu aprendo. Simples assim, né? E eu tento absorver o máximo possível, tentar me colocar, nunca vou estar, mas eu vou tentar me colocar sempre no lugar dessas pessoas para cada vez evoluir mais e cada vez compartilhar mais e cada vez a gente tentar ser uma pessoa melhor. Né? E que a gente torça aí para que alguns anos o mundo esteja mais evoluído, o mundo seja melhor. E que idosos não precisem se sentir preocupados que vão perder o emprego, né? Que mulheres não precisam pegar um Uber e ficar com medo se vão ser, né, violentadas, né, e violadas e tudo mais. E que negros não vão entrar em bons empregos e as pessoas vão achar que isso é só por cota e não por mérito. Né? Então, que o mundo seja muito melhor no futuro bem próximo, né? Fê, obrigado demais por esse episódio, por essa gravação e a gente se vê numa próxima. Gina, obrigada novamente pelo convite, pelo espaço. É sempre muito bom trocar com você, uma pessoa engajada nessa luta, nesses assuntos, né? E é isso que a gente precisa, de pessoas engajadas também para provocar essa mudança. Muito obrigada, Kim. Obrigado. E você que está escutando, que chegou até aqui, eu acho que agora é a hora também, se você ainda não deu um like, dá. Se você não se inscreveu, se inscreva agora para não perder os próximos episódios. Escute também os que já forem lançados, que estão bem legais. E a gente se vê numa próxima. Um abraço.